Shalom, queridos, bom dia. Vamos iniciar esse vídeo de hoje aqui, onde eu quero dar uma opinião, né? Uma opinião sobre o que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro. Sobretudo, não uma opinião sem fundamento, né? Uma opinião sem uma base de análise situacional, mas sim uma opinião depois de consultas que eu fiz, né? Consultas, opiniões que eu vi também de outras pessoas que têm principalmente mais conhecimento jurídico do que eu, não sou advogado. Mas antes da gente se posicionar acerca de uma determinada situação, é importante que a gente faça uma avaliação do que as pessoas que entendem, que têm mais conhecimento jurídico, mais notabilidade jurídica, dizem a respeito antes de você emitir a sua própria opinião. Evidentemente que sempre é necessário que haja uma vertente, vamos dizer assim, que combine com os meus princípios e valores. Então não é qualquer pessoa que a gente coloca nisso. A primeira coisa que a gente precisa avaliar nisso tudo, né, com praticamente a prisão, não foi uma prisão oficial, mas é uma espécie de um regime semiaberto, né, quando coloca a tornozeleira, quando determina horário para ir e voltar para casa, quando estabelece com quem a pessoa deve ou não falar, isso se torna naturalmente já um processo de restrição de liberdade. Então uma espécie já de prisão pré-estabelecida antes do julgamento ocorrer, e a gente já sabe que esse julgamento ele vai acabar em condenação. Então, o que eu queria, antes de mais nada, falar? Independentemente do posicionamento vamos dizer, político de algumas pessoas, como, por exemplo, esse exemplo que eu vou trazer aqui, né, que é um vídeo que eu assisti sobre o Deltan Dallagnol. Então, Deltan Dallagnol, independentemente dele ser de um partido, que é um partido que não está, de uma certa forma, na base de apoio, né, do presidente Bolsonaro, certo? É um partido que, na verdade, é concorrente, vamos dizer assim, do presidente Bolsonaro. O que é que acontece? É necessário que nós avaliemos a sua posição por dois aspectos. Primeiro aspecto que eu levo em consideração, para mim, que é importante essa avaliação. Qual é? É o fato dele ser cristão. Então, o fato dele ser cristão, isso para mim tem um peso significativo. Então, o fato dele ser cristão tem um peso significativo, né? Então, tá aqui o vídeo. Segundo, é o fato dele ter sido um dos principais, vamos dizer assim, uma das principais peças, elementos na Lava Jato. Eu tive a oportunidade de conhecer o Deltan Dallagnol quando ele ainda não estava na política, né? Eu estive aqui em Salvador, nós tivemos uma reunião, ele com alguns pastores. Esses pastores, quando essa reunião aconteceu, a Lava Jato ainda era um embrião, talvez ainda estivesse no seu processo inicial, e ele já falava da necessidade de oração, da necessidade de unidade do povo de Deus em torno desse projeto que era importantíssimo para poder acabar com a corrupção no Brasil, ou pelo menos combater a corrupção, que não conseguiu acabar, mas combater a corrupção no Brasil. E por isso eu dou crédito a ele nos seus vídeos, nos seus comentários. Isso aqui não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com o partido dele, certo? E uma coisa que ele elencou nesse vídeo aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Deixa eu me afastar aqui. E aí, pronto, aqui, ó. São as 10 ilegalidades da decisão de Moraes e seus efeitos eleitorais. Basicamente, pessoal, aqui eu não vou citar essas 10. Eu somente sugiro que, se você puder assistir depois desse vídeo, você assista, procura ele lá, o Deltan Dallagnol. Ele é um agente importante, independentemente de você ser direita, de esquerda, seja lá o que for. Se você é cristão, ouça um cristão.
Ouça um cristão falando sobre isso, independentemente da sua religião, de sua fé. Mas por que que eu insisto em você assistir isso? Por quê? Porque, pessoal, o que é que estão falando por aí, né? O que é que a maior parte das pessoas da política estão falando por aí acerca desse movimento todo? Que é uma batalha de Estados Unidos contra o Brasil, que é uma questão de patriotismo, como é que um patriota pode defender crimes lesa pátria ou coisas que podem lesar a pátria. Mas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente diz ou faz uma comparação dessa, eu vou fazer uma analogia aqui, certo? E você vai entender mais ou menos onde eu quero chegar. É a mesma coisa de dizer, certo, que Deus é mau e que ele, olha só o que eu estou dizendo, aqui preste atenção, e que ele manda o homem para o inferno, por isso Deus não é bom. Né? Ou seja, coloca a culpa da penalidade em Deus. Coloca a culpa da penalidade em Deus. Coloca a culpa do castigo em Deus. Na verdade, a análise não deve ser feita dessa forma. Então, como nós devemos avaliar toda essa situação? Em primeiro lugar, com isenção, com um olhar sábio, crítico e com um olhar externo, nunca com um olhar baseado no coração, certo? Então, o que a gente está vivendo no Brasil hoje é um estado semelhante ao de ditadura. Eu não vou contar aqui a minha história, mas porque não cabe aqui nesse vídeo, mas eu cresci durante o período da Revolução Militar ou da ditadura militar, seja lá o nome que queira se dar, certo? E eu me lembro ainda das lutas armadas, e eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que ela é líder comunista até hoje, né? E eu lembro dessa pessoa falando sobre a ditadura do proletariado, né? Então, isso aí, quem conhece os anais do marxismo, do comunismo, sabe que esse papo que eu tô tendo aqui é um papo real. E o que que essa ditadura prevê? Uma ditadura. Então, todo esse papo anterior a Bolsonaro, ou durante o período de Bolsonaro, em que ele ia implantar a ditadura, tudo isso, aquele blá 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 todo, né? E ele nunca teve a menor ação nessa direção, nunca teve nem mesmo esse processo dele. Se você fizer estudos analíticos com juristas, com pessoas que de fato entendem dos andamentos processuais, do que promotores, o que juristas falam, todos eles têm uma mesma opinião acerca do rito que está acontecendo. Por exemplo, a Lava Jato levou anos até chegar à prisão de Lula. Eles estão acelerando esse processo para a prisão do presidente Bolsonaro de uma forma extremamente exagerada, né? Superando prazos, ritos, fazendo com que cerceando a defesa, o direito de defesa, não permitindo testemunhas, não trazendo os fatos como eles são, como, por exemplo, o sumiço das imagens do dia 8 de janeiro, que foi um movimento popular, não foi um movimento orquestrado por ele. Pelo contrário, quando você vê a transição que foi feita por ele, foi tudo corretamente de acordo com os trâmites. E pelo fato de já se ter essa ideia anterior, muitos terem a cabeça colocada essa ideia de que ele iria implantar uma ditadura, acabou-se por gerando esse posicionamento equivocado, e a gente está vendo hoje o que é que está acontecendo. Então, na minha opinião, nós vamos ver, queridos, que existem somente ilegalidades por cima de ilegalidades, de acordo com esses juristas. Não de acordo com o que eu conheço, mas de acordo com o que eles falam e enumeram essas ilegalidades. Então, a minha sugestão é que você se dê a oportunidade de ouvir, de entender, certo? Ainda que se você tem o seu posicionamento
você não é obrigado a gostar de ninguém, né? Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas não deixe que o seu gosto pessoal interfira na sua opinião, na sua formação de ideia, porque isso é muito grave. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque isso desvirtua completamente a sua forma de pensar. Certo? Então ouça pessoas que falam contra e que falam a favor. Mas não olhem esse posicionamento de Trump como culpa de Bolsonaro. Não, a culpa, certo? A culpa é de quem transgrediu as normas da democracia, gerando, se afastando de nações democráticas, e se aproximando de nações ditadoras, andando com ditadores. Aqui sem citar nomes, eu não estou nem citando nome, basta olhar os fatos, basta olhar as últimas reuniões, as últimas palavras, basta olhar os acordos, basta olhar a realidade que está aí. Não é preciso muita coisa para isso. Então, se posicione baseado nisso. Por quê? Porque nós precisamos estar olhando para o futuro. Se Jesus não voltar antes, e eu acredito que, aliás, eu desejo, meu coração, coração de Maranata, ora vem Senhor Jesus, que ele volte o quanto antes, nós temos que também estar preparando o futuro para nossos filhos, para que eles não venham viver em um país como a Venezuela, em um país como a Nicarágua, com perseguição religiosa, ou um país como a Venezuela, onde existe um nível muito baixo de IDH humano, onde as pessoas não têm renda, não têm perspectiva de futuro, não têm perspectiva de uma nova vida, ou como Cuba, um país completamente sucateado, o que nós precisamos, amados, entender é que urge a necessidade de um posicionamento sobre o futuro. E esse futuro está nas mãos de cada um de nós hoje. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal. Busca aí aqui do lado, aqui no lado, no canto esquerdo, abaixo aí do seu vídeo, ou direito, um dos dois lados aí, você vai encontrar um botãozinho onde pode se inscrever, aí próximo ao comentário também, certo? Você pode se inscrever, fazer parte do nosso canal e receber mais vídeos nossos que estão sendo gravados aí dentro de uma agenda que a gente consegue dar conta. Se você tem desejo também de aprender teologia, se você quer se aprofundar no conhecimento sobre a Bíblia, o conhecimento bíblico propriamente dito, eu recomendo que você faça o seminário do qual eu sou professor, o Instituto de Teologia Saudável, que é um seminário teológico online. Aí embaixo tem um link para você se inscrever. Certo? Esse seminário ele tem um preço muito, vamos dizer assim, razoável. Com R$37 apenas o curso todo, você faz o básico, certo? E se você quiser o mais avançado, é R$97. Os dois links estão aí embaixo. E você pode, dessa forma, obter um melhor conhecimento bíblico, um melhor aprofundamento bíblico. Tá bom? Então eu agradeço você por mais esse vídeo, por estar participando mais um pouco comigo desse canal. Obrigado e que Deus abençoe e até o próximo vídeo.